Muito boa tarde, meus irmãos. Saudamos a todos no amor, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos muito contentes por estarmos na casa de Deus, porque Ele nos possibilitou esse momento tão precioso. Não posso deixar de destacar a alegria de termos conosco a irmã Neia, tá? Que desde quarta-feira vem lutando, não é, com a enfermidade, e eu posso imaginar o esforço e a dedicação da irmã para estar conosco hoje. Que Deus a abençoe. Sua presença de fato é muito preciosa. Deus a abençoe ricamente. Meus irmãos queridos, nós vamos orar ao nosso Senhor e assim já estaremos em culto ao nosso Deus. Após a oração, o grupo de louvor há de nos conduzir à adoração cantada e nós assim prosseguiremos com o culto dominical. Sejam todos muito bem-vindos. Em tempo nós já saudamos aqueles que estão já nos acompanhando pelos canais da internet, que possam também receberem de Deus a mensagem e terem com o Senhor momentos preciosos nesta tarde e início de noite. Mesmo assentados como os irmãos estão, peço que curvem as suas cabeças. Vamos orar ao nosso Deus e apresentar a Ele aquilo que há em nosso coração. Soberano Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela semana que nós passamos. Muitas lutas, desafios, mas podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sustentado a nossa vida. Senhor, dá que tenhamos momentos de experiências contigo, com a Tua palavra, nesse dia, Senhor. Para tanto, Pai amado, assiste-nos com o Teu Espírito. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus, sendo conduzidos pelo grupo de louvor. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós com muita alegria convidamos a amada igreja a entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Vamos começar com o Rio Respirar. Respirar.
Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos de 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, versículo de 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Nós conhecemos bastante esses versículos que falam tanto ao nosso coração. Nós já meditamos várias vezes aqui no livro de Abacuque, pastor Kennedy, pastor Edson. E é sempre, apesar de ter sido uma mensagem que ocorreu há mais de 2.500 anos atrás, a realidade daquele povo é uma realidade que tanto é atual para a nossa reflexão nos tempos de hoje. E ele revela a opressão econômica, a violência que acontecia naquela época, a decadência moral, a decadência religiosa do povo de Deus. Ele fala da soberania. E tu não me escutarás. As suas orações não eram respondidas com a urgência que elas chegavam até o céu. Abacuque vivia aquele conflito de orar e de questionar a Deus. Por que, Senhor, que eu oro e eu vejo o mal prevalecendo? Por que tu estás em silêncio? Né? Lembrando só um pouquinho do contexto, mas o contexto do livro, Judá, que era o povo, né, da revelação de Deus, ele estava completamente afastado de Deus, né? Vivia totalmente como se Deus não existisse. E Deus ainda iria usar um povo mais ímpio, que eram os caldeus, como vara de disciplina para o seu próprio povo. E isso gerou um conflito muito grande no coração de Abacuque. Como pode um Deus santo usar um instrumento de um povo ainda mais iníquo para disciplinar o seu próprio povo? E a resposta é sempre que nós vemos na Bíblia inteira. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Sempre mais altos. O pastor Hernandes gosta muito de dizer que por trás da providência carrancuda de Deus existe sempre uma face sorridente. Porque Deus está sempre vendo um todo que nós não conseguimos ver. O interesse de Deus naquela época era trazer o seu povo de volta a Ele. Porque esse é o maior bem que Deus deseja ao seu povo. Que seu povo ande com Ele. Além e acima de todas as circunstâncias que nós possamos enfrentar, né? O segundo capítulo fala de uma visão. O profeta deveria escrever a visão como que no outdoor para que todos lessem. No capítulo 2, versículo 2, a visão que Deus revela anuncia que o soberbo vai perecer, mas que o justo vai suportar
e vai prosperar. Esse é sempre o drama que o homem vive. Às vezes, vendo o ímpio, que parece que floresce, e o justo, que parece que as coisas não acontecem tão bem para ele, né? O homem vive nessa luta de ver essa realidade constantemente na sua vida. E isso muitas vezes provoca questionamentos no seu coração, né? Senhor, até quando nós vamos ver as coisas se repetindo? Deus trata muito disso nesse livro, né? Mas os habitantes de Judá pensavam que em qualquer situação Deus sempre os protegeria. Afinal, eles eram o povo que tinha recebido a mensagem de Deus. Mas uma coisa que deve nos levar à reflexão, meus irmãos, é que naquela época eles imaginavam, e muitas vezes eu acho que nós às vezes imaginamos, que Deus vai nos proteger, mesmo quando nós estamos pecando deliberadamente e virando as costas para Ele, como se Ele não existisse. Abacuque traz muito isso à tona, né? Que nós jamais podemos achar que nós, como povo de Deus, vamos desobedecer a Deus e Deus simplesmente vai varrer a nossa sujeira para debaixo do tapete. Porque por várias vezes a palavra de Deus diz que o juízo de Deus começa na sua própria casa. Então isso nos serve de alerta, nós que estamos aqui e que somos povo de Deus, para que nós estejamos sempre vigilantes, observando o que a palavra de Deus nos ensina, porque o pecado sempre tem consequência. Às vezes a gente acha que não, né? A gente, não, porque está tudo bem, né? Mas Deus sempre vai tratar o seu povo, porque Ele tem um compromisso conosco eterno, não é temporário. Né? Na história, né, que a gente já sabe de Abacuque, depois Deus puniu os caldeus, né? Eles foram punidos. Por quê? Porque a punição de Deus para o povo que não se arrepende, ela é eterna. Eu vou usar esse termo punição, porque para quem não é povo é punição mesmo. Para quem é filho é disciplina. Assim como nós, quando temos que disciplinar os nossos filhos, e como dói, né? Quem é pai e mãe aqui sabe como é difícil disciplinar um filho. Mas nós temos a convicção que ao final isso é o melhor para eles, né? Então, Abacuque vive nesse contexto, né? Em meio a esse desespero de ver o pecado do povo, a visão dele era essa, o pecado do povo, e o massacre chegando. Lá vem o inimigo que não tinha como escapar. E de fato foi o que aconteceu, né? Ele viria sobre eles e o que Abacuque fez? Ele foi orar. Ele foi para a torre de vigia, ele foi clamar a Deus. E aí nós nos lembramos, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, quando o Senhor nos disciplina, Ele age com misericórdia para o pecador arrependido. O que Deus queria daquele povo era um arrependimento sincero, que é o mesmo que Ele busca de cada um de nós, todos os dias, quando nós nos afastamos dos caminhos dEle. Então, Abacuque vivia aquele conflito, porque nós não podemos nem retardar os propósitos de Deus e nem adiantar, porque os caminhos dele são sempre perfeitos. Martin Lloyd Jones diz que há somente duas atitudes para a vida neste mundo: a da fé e a da incredulidade. Conforme o homem crê, assim ele é. A nossa crença determina nosso procedimento. O justo viverá pela fé, enquanto o ímpio confiará em si mesmo. Grande verdade essa, né? Mas agora nós vamos encerrar com o capítulo que eu li. A conclusão do capítulo 3.
O hino de louvor em meio à dor. É um testemunho tão vibrante da fé, quando nós passamos por dificuldades, por incertezas, e ainda assim nós podemos louvar a Deus. Ainda assim nós podemos enxergar que Deus está conosco. Que apesar de toda devastação, existe um Deus que tem um compromisso com o seu povo e que vai levar esse compromisso até o fim. Então, nós vemos aqui que o profeta começa o livro chorando e termina o livro cantando. E não foi por nenhuma mudança circunstancial, nada mudou. Nada mudou, né? Porque às vezes a gente canta e diz, eu fui curada. Eu arrumei um emprego, né? E glória a Deus quando isso acontece. Mas no caso, Abacuque tem uma lição mais alta para nos ensinar. Porque ele louvou a Deus, porque ele percebeu a grandeza de Deus. Mesmo naquela circunstância horrenda que eles iriam enfrentar. Foi a visão da grandeza de Deus que fez com que ele se aquietasse internamente, com que ele saísse do vertical, do problema e olhasse para o alto. No versículo 13, 3, 17 e 18, ele revela, embora todas as fontes possam se esgotar, a confiança do profeta não estava na provisão, e sim no provedor. Esse é um dos grandes ensinamentos de Abacuque para nós essa noite. É a confiança no provedor. Porque muitas vezes a gente se engana achando que as bênçãos de Deus, né, que nós temos muitas para contar, elas realmente são maravilhosas. Mas nem sempre aquilo que nós consideramos bênçãos, de fato são bênçãos. E o que Abacuque queria deixar para nós é: confie no Senhor. Ele é sempre digno de confiança, além de qualquer circunstância que nós venhamos a enfrentar. O Senhor é confiável. E nós podemos, como ele fala aqui, sua alegria não está na prosperidade e nem na ausência do sofrimento, e sim no próprio Deus. Abacuque queria nos levar para um relacionamento com Deus. E no final ele diz: o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Deus queria e quer, tanto para o profeta como para nós, trazer estabilidade e segurança em meio a todas as incertezas da vida. Quando a doença vem, quando a crise financeira vem, quando o país vai mal, quando uma pandemia chega, porque Deus quer nos levar a um patamar de que Ele nos baste. Além de tudo, Ele quer nos fazer andar mais altos, né? A corça tem aqueles pés longos, né? Aquele corpo comprido. Então, Deus propõe, através dessa mensagem de Abacuque hoje, para que nós aprendamos um pouco mais a confiar em Deus, a não viver pelos sentimentos, e sim pelo que Deus está fazendo com o seu povo. Seja derramando bênçãos, seja muitas vezes disciplinando, porque nós muitas vezes precisamos de disciplina, e a disciplina é uma bênção para as nossas vidas. Então hoje, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, através desse livro maravilhoso, é que nós podemos sim nos alegrar no Senhor, apesar de todas as dificuldades, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus que controla tudo, que está acima de tudo. E nesse mosaico dele, há uma perfeição, há um cuidado, há um amor, que deve sempre calar o nosso coração nos momentos que nós estamos aflitos,
na certeza de que Ele governa, Ele não dorme, Ele não retarda, e tudo vai acontecer no seu determinado tempo e propósito em nossas vidas. Amém? Que nós, agora o grupo de louvor vai cantar um louvor, que nós possamos, nesse momento de contrição, rogar ao Senhor. Quem sabe alguma coisa que está nos incomodando, alguma coisa que está pesando no nosso coração, algo que nós queremos confessar a Deus, que nós queremos pedir ajuda. Senhor, nos ensina a confiar mais, nos ensina a esperar mais em Ti. Quem sabe nós chegamos aflitos, angustiados, que nós possamos agora, depois que o Ministério de Louvor cantar, nos derramar diante de Deus. Vamos pedir pelos enfermos, vamos pedir pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, vamos pedir pela nossa fé, que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia, para que nós possamos dar sempre testemunho de que nós confiamos nesse Deus, porque as pessoas esperam muito ver quem é esse Deus que nós louvamos, que nós exaltamos e que também nós confiamos nos dias maus.
maravilhoso, santo e eterno. Somente Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração, de nos prostrarmos diante de Ti, de sermos gratos, ó Deus, pela Tua salvação, Senhor, pela Tua palavra que pode ser meditada, Senhor. Nós estamos aqui livremente, Senhor, Te cultuando, ouvindo, lendo, meditando, Senhor, nas Tuas Escrituras, porque a Tua palavra é vida para nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais essa graça, mais essa possibilidade que nós temos de nos derramar diante de Ti, de sabermos que nada nos separa do Teu amor, porque nós estamos em Cristo, que os céus estão abertos para ouvir a oração e o clamor do Teu povo, que está diante de Ti essa tarde, clamando, ó Deus, clamando por salvação, clamando por graça, clamando por perdão, clamando por misericórdia, clamando por socorro, clamando por cura, Senhor. Tantas são, Senhor, as nossas necessidades, meu Pai. E como é bom sabermos que temos um Deus que está com seus ouvidos abertos para nos ouvir, que nós podemos derramar o nosso coração sem medo, Senhor, porque Tu morreste na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos nos religar a Deus e pudéssemos, Senhor, ter livre acesso ao Santo dos Santos, ó Deus. Ó Pai, nós queremos pedir essa noite pelos nossos irmãos que estão enfermos, Pai, que o Senhor conceda graça, meu Deus, para eles, conceda cura. Que o Senhor possa também visitar os nossos lares, Senhor, visitar os nossos filhos, cuidar das nossas famílias, Senhor. Ó Deus, nos ensina, meu Deus, a ser obedientes a Ti, ó Pai. Nós sabemos que todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, ó Deus, nós sofremos, Senhor, porque o Senhor deseja que nós estejamos sempre perto de Ti. Ó Deus, que os nossos filhos possam compreender a Tua palavra, meu Deus. Que os nossos filhos possam se deter na Tua palavra, meu Senhor. Que os nossos filhos possam Te seguir, meu Pai. Que eles sejam guardados dessas loucuras que o mundo tantas vezes, meu Deus, vem para tentar atraí-los, Pai. Guarda os nossos filhos. Cuida deles, meu Senhor. Nos ajuda a perseverarmos na oração e no ensino da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, continua cuidando dessa igreja. Que a Tua palavra, meu Deus, seja o baluarte dessa igreja, Senhor. Que a Tua palavra seja sempre pregada, meu Pai. Que pecadores venham a se arrepender. Que a salvação aconteça, Senhor. E que nós, Teu povo, possamos sempre crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Deus. Cuida de cada um de nós, nos preserva nos Teus caminhos, Senhor. Nos abençoa e nos guarda de todo o mal. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós gostaríamos de trazer alguns avisos antes de nós apresentarmos a palavra de Deus na mensagem dominical. Logo após o culto, nós teremos um momento de confraternização, com retorno, mesmo que pontual, somente hoje, e o nosso desejo é que volte regularmente a partir de agosto, mas hoje nós teremos a nossa cantina temática, não é? Temática. Eu lamento muito, eu passei a semana recebendo notícias de irmãos que não poderiam vir, tá? Hoje, né? E alguns viajaram, aproveitaram o Dia dos Namorados, né? E viajaram, outros não puderam vir porque estão em tratamento e também temos alguns que estão se tratando, estão enfermos, pessoas que nós temos orado. Mas estamos contentes pelos que aqui estão, não é? Hoje somos poucos, mas nós estamos muito felizes, porque Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui. Pela primeira vez aqui em nossa igreja, nós temos hoje o meu amigo e meu irmão, não é?
que é o irmão Eduardo Oliveira, Correia de Oliveira. É uma amizade que já faz muito tempo, viu? Os irmãos, na verdade, assim, não tanto que a gente não é já, né? Mas assim, antes de ir para o seminário, nós trabalhamos juntos, né, no Banco Nacional, éramos da mesma igreja, cantávamos no coral, e o Eduardo, grande pianista, de modo que nós temos muito respeito pelo nosso querido irmão Eduardo, e hoje ele está ali com a Beth, a sua filha, Melissa, o Paulinho. Nós estamos muito contentes em vê-los ou em tê-los conosco hoje, tá? Eu acredito que nós não temos mais nenhum visitante, não é? Todos os outros são da igreja. Nós somente vamos pontuar rapidamente o que nós temos após o culto, que é um momento muito precioso de confraternização. Vocês viram que parte da igreja, né, veio um grupo de irmãos hoje, nós ali trabalhamos pela manhã, deixando ali com características temáticas do mês de junho, não é? Mês do milho. E nós temos algumas comidas típicas, tá certo? E tudo é de graça, você só tem que dar uma contribuição. Por exemplo, né? O pratinho é gratuito, mas aí você dá uma contribuição de R$10, né? E aí, a cada coisa assim, você pode dar uma contribuição. E a nossa igreja, você diz assim: ih, pastor, esqueci o meu dinheiro. Ou nós temos solução para tudo. Nós temos até QR Code hoje. Imagina aí, que chique, né? Então nós temos lá, você pode fazer o seu Pix, você pode participar sem nenhum problema. Só não pode pedir o telefone do pastor emprestado para fazer o Pix dele, né? Que aí é contra as regras. Mas você deve participar, e vai ser um momento agradável, serão momentos agradáveis, tá certo? Que nós passaremos juntos. Não vá embora sem participar dessa nossa cantina temática hoje, tá bom? Muito bem, meus irmãos, hoje nós gostaríamos de apresentar alguns enfermos para que nós oremos, não é? Na verdade, o papel que eu tinha preparado ficou lá em cima, Lisiane, eu lhe peço perdão por isso, tá? Sempre deixamos aqui para aqueles que conduzem um momento de contrição apresentarem. No entanto, nós apresentaremos ainda, porque os temos em mente. A Mariana está enferma e nós devemos orar por ela. A irmã Néia está enferma, está conosco, mas está enferma fisicamente, está em processo de recuperação. Graças a Deus que ela está conosco, não é? Eu tenho notícias da minha tia que estava na UTI, a tia Nilma, irmã da minha mãe, lá no Recife. Ela já está fora da UTI, graças a Deus. Hoje, inclusive, ela me mandou uma mensagem de áudio, eu fiquei muito feliz. O meu primeiro presente do dia do pastor foi a mensagem de áudio da tia Nilma, tá certo? E se tudo correr bem, terça-feira ela estará de alta, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A situação dela foi bem difícil. Minha mãe também está em processo de recuperação, está na casa do meu irmão, em Caruaru, está bem, graças a Deus também, não é? Devemos continuar orando pelo José Edson e por sua família, lá de Cabedelo, e que enfrenta um tratamento muito difícil, e que Deus tenha misericórdia dele e da sua família. Vamos orar pelo restabelecimento total do nosso irmão Jussian. Temos sentido muita falta do Jussian, não é? E da Jaqueline, sua esposa, que logo estejam plenos. Vamos orar pela Ana Luísa. Os pais estão aqui, Afro e Patrícia. Ana Luísa esteve no hospital na madrugada de sexta para sábado, passou dias difíceis. Está em casa, né, Patrícia? Está em casa, sob observação e sendo medicada. E Patrícia e Afro têm nos colocado, nos colocado informados da situação da Ana Luísa. Vamos continuar orando por ela, tá bom? E Deus seja glorificado, né? Vamos orar. Mais alguém? Isso, a irmã Valda também que está enferma, vamos orar por ela, sobre hoje ela está com chikungunya, não é? Que Deus tenha misericórdia dela. Eduardo, você tinha um pedido de oração, não tem problema. Sim.
Qual é o nome dela, Eduardo? Elinda. Sim. Sim. Vamos nos lembrar de orar. Sim. 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 Vamos orar pela dona Elinda. Deus tenha misericórdia. Sim. Joel também. Sim, que está enfermo. Linda. Tá, vamos sim orar por essas pessoas. Nos lembremos de orar por nossas famílias, por nossa cidade, pelo Estado, pelos governantes, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós hoje temos poucas crianças, mas as temos, não é? Graças a Deus. Então elas poderão se dirigir agora para o departamento infantil, está prontinho para receber as nossas crianças. Irmã Carla estará à frente hoje como professora das nossas crianças. Está ali o Vinícius, a Laurinha trouxe uma amiga, não é? E são muito queridos, muito caros. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo João, capítulo 8. Vamos ler os versículos de 31 a 47. João, capítulo 8, de 31 a 47. Eu farei toda essa leitura para que nós possamos compreender todo o contexto desse texto, dessa sessão que se estende do versículo 31 até o versículo 47. É um texto, ou é uma sessão que contém alguns versículos bem conhecidos, mas tantas vezes são anunciados fora de contexto. E eu, quando estava estudando durante a semana, pensei justamente em trazer todo o contexto para que nós pudéssemos ter uma compreensão adequada desse rico texto da palavra de Deus. João capítulo 8, de 31 a 47. Acompanhem, por favor, a leitura e, por gentileza, permaneçam com as suas Bíblias abertas após a mesma. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres, que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem?
é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Amém. Meus irmãos queridos, o Evangelho segundo João foi o último evangelho a ser escrito. João escreveu esse evangelho já no final do primeiro século, quando ele já estava idoso, aproximadamente ano 90 do primeiro século, quando a igreja cristã era formada por judeus convertidos e também gentios convertidos ao cristianismo. O Evangelho segundo João mostra como nenhum outro escrito do Novo Testamento, a identidade de Jesus. E mostra também a necessidade de vermos nele tudo o que nós de fato precisamos para nos reconciliarmos com o Criador. Não à toa, o Evangelho segundo João é o Evangelho que caracteriza Jesus de diversas formas. Logo no início, apresenta Cristo como sendo o verbo de Deus, a ação, o Logos, que veio ao mundo para nos trazer a paz mediante a palavra poderosa. Mostra também Jesus como caminho, como verdade, como vida. Mostra Jesus como água que nos dessedenta. Mostra Jesus como pão que nos alimenta e nos nutre. Mostra Jesus como ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mostra Jesus de tantas formas, porque identifica o Mestre como sendo de fato tudo o que nós necessitamos. Tudo o que precisamos está em Cristo. Tudo o que de fato nós precisamos saber, Cristo veio se revelar como sendo essa verdade libertadora. No texto que nós lemos, nós encontramos um diálogo bem difícil. Tantas vezes nós ouvimos colocações extraídas dessa sessão, soltas, Conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o contexto para mim é de grande significado. Essa demanda que havia entre Jesus e os judeus, que não queriam se dobrar a ele enquanto Filho de Deus, enquanto ungido de Deus, enquanto Cristo, Salvador, libertador, porque na verdade ainda havia o orgulho dentro de si, ainda havia um sentimento de vaidade histórica dentro dos judeus que impedia que eles de fato se rendessem ao Filho de Deus que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Esse texto então é um texto muito rico e ele muito me fala ao coração, porque eu também, ao estudar, obviamente, me identifiquei muito com algumas realidades que estão inseridas nesse texto. Hoje nós faremos uma exposição, já trazendo consigo destaques e explicações com aplicações para a nossa vida. Então, sem demora, nós vamos fazer essa releitura já observando o que a palavra de Deus nos diz. O versículo 31 mostra que permanecer, presta atenção como isso é importante, permanecer é a evidência mais perceptiva de que a fé que temos é genuína, é verdadeira. A permanência na fé legitima a nossa vida cristã.
O texto diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Vocês acreditavam. Vocês acreditavam, parece com os judaizantes, não é? Os judaizantes que acreditavam que Jesus era filho de Deus, no entanto, ainda eram presos, enraizados aos costumes judaicos, a ponto deles exigirem que quando um gentio se convertia ao cristianismo, eles então exigiam que eles passassem, ou que ele, o convertido, passasse pelo ritual judaico. Queria que o gentio convertido ao cristianismo fosse circuncidado, passasse a obedecer à dieta judaica, aos costumes judaicos. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: vocês acreditam em mim, não é? Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí vocês serão mais que ouvintes, mais que pessoas que acreditam em mim. Vocês serão meus discípulos. Vocês estarão acompanhando-me. A palavra discípulo, outro dia nós falamos aqui na igreja, a palavra do original matetes, que quer dizer muito mais que aluno, quer dizer aquele que convive, aquele que está constantemente com o mestre, de modo que ao crermos, ao sermos discípulos de Cristo, nós o temos na nossa vida onde nós estivermos. Lá no meu trabalho eu estou com Cristo, na minha casa eu estou com Cristo e Ele está comigo, no meu lazer eu estou com Cristo e Ele está comigo, porque eu sou discípulo, eu não sou simplesmente alguém que acredita que Ele veio, que acredita que Ele é filho de Deus, mas eu tenho um compromisso. Por quê? E esse compromisso parte dessa realidade, porque a sua palavra permanece em mim. A sua palavra permanece em mim. Permanecer é a evidência mais perceptiva de que a fé que temos é genuína, porque é consequência de que a palavra de Deus permanece na nossa vida. Ela não simplesmente passou por nós. E a ideia que há, irmãos, da permanência da palavra de Deus em nós, é a ideia de que ela passa a ser, ela passa a nos reger, ela passa a ser a bússola da nossa caminhada. Nós nos regemos por ela, nós observamos o que a palavra de Deus diz. Um exemplo prático disso é quando Jesus pediu para que Pedro, após ter tentado pescar a noite inteira e não ter pego nada, de manhã, quando não era o horário mais apropriado para a pesca, Jesus disse a Pedro: lança a rede desse lado aqui. E aí Pedro disse assim: olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas diante da tua palavra, nós vamos lançar a rede. Quando a palavra de Deus está em nós, mesmo que pareça incoerente aquilo que temos para fazer, nós nos rendemos a ela. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E aí acontece a bênção da libertação. Isso há de possibilitar que vocês conheçam a verdade libertadora. E é o versículo 32. A permanência com Cristo, um segundo destaque, não é? A permanência com Cristo nos possibilita o conhecimento que liberta, irmãos. É a permanência com Cristo que nos possibilita o conhecimento libertador. Como somos libertados pela palavra. Ao longo desses 30 anos de pastorado, eu já me deparei com tantas pessoas que frequentavam a igreja, mas teve um dia que essa pessoa como que acendeu. Hoje a palavra me libertou. Hoje ela trouxe-me libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A permanência nos caminhos do Senhor nos possibilita o conhecimento que liberta. Que liberta. É pela palavra. E isso é tão precioso, porque tudo que nós observamos, não é? O início da carta aos Hebreus, nós encontramos algo precioso.
Ele começa logo dizendo assim: havendo Deus falado outrora por meio dos pais, por meio dos profetas, em tempos idos, nos tempos atuais nos fala por meio do Filho. Do Filho. E toda a Bíblia aponta para Cristo. O Antigo Testamento, nele nós encontramos tipologias de Cristo. No Novo Testamento, a própria realidade de Cristo. E há uma colocação também em Hebreus, que muito me chama a atenção. Aquilo que nós tínhamos no Antigo Testamento representa o quê? Sombras daquilo que seria representado, apresentado, revelado. No Antigo Testamento nós tínhamos Cristo, mas nós tínhamos em figura de sombra. Sabíamos a existência dele, por isso que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por meio da promessa da vinda do Messias, ou seja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegou até Deus senão por ele. No Antigo Testamento, tudo que levava à salvação representavam tipologias de Cristo. Tudo, porque a Bíblia aponta para Cristo. Então Deus nos fala por meio de Cristo. O que temos é por meio de Cristo. O apóstolo Paulo chega a ponto de dizer: nada nos separará do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo. Nele nós nos sentimos amados, abençoados, e tudo, quando ele diz no capítulo 8, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou em nosso favor, como não nos dará juntamente com ele, com Cristo, todas as coisas? Em João 15, o próprio Cristo se revela aos seus discípulos dizendo: sem mim nada podeis fazer. A permanência, meus irmãos, nos possibilita o conhecimento que liberta. E como é necessário, nós já nos deparamos com tantas pessoas que caminharam na fé durante determinado período, mas não permaneceram, e eu não conheço nenhuma delas que hoje tem uma vida plena. Porque sem Deus não há vida plena. Porque distantes do Senhor não há. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos bem, mas que não permaneceram. E Jesus falou isso aos judeus que haviam crido nele, como ele fala hoje a pessoas que aqui estão porque creem. Todos nós aqui estamos porque cremos, porque acreditamos. E ele diz a mim e a você: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Um terceiro destaque que está nos versículos 33 e 34. Para mim esse destaque é de grande significado. O destaque é o seguinte: a escravidão espiritual é muito mais nociva que a prisão física. Olha o que dizem os versículos 33 e 34. Eles responderam: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Outro dia eu estava falando com o João Igor sobre isso, né? Como é que eles dizem que não foram escravos de ninguém? Todos conhecemos a história deles. Foram escravos dos babilônios, foram escravos dos egípcios, não é? Dos assírios. Quanto tempo, mas é um orgulho. Você já se deparou com alguém assim? Que já passou por perrenga, por dificuldade, mas continua orgulhoso? Não, eu sempre estive por cima. O orgulho não consegue se render para dizer: eu estive sim na lama, eu estive sim por baixo, e o Senhor me tirou do tremendal de lama. Foi Ele que me elevou, foi Ele que me colocou os pés sobre uma rocha, foi Ele que me firmou os passos. Quanta dificuldade há num ser humano de reconhecer que foi Deus quem estendeu a sua poderosa mão. Nós nunca fomos escravos de ninguém, os judeus disseram, não é? Como é isso? Nós somos da descendência de Abraão. Como você pode dizer que nós seremos livres? Aí Jesus responde, presta atenção. Jesus diz assim: em verdade, toda vez que a gente encontra essa expressão, em verdade,
em verdade, isso representa a importância do que virá a seguir. É como se o texto fosse grifado, marcado, colocado em letras de destaque. Em verdade, em verdade. Veja a importância do que ele diz. Lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. A escravidão que eu coloco de você, Jesus é como se ele dissesse assim: eu não quero nem questionar a história da trajetória de vocês, mas eu quero dizer o seguinte: a principal escravidão é a escravidão espiritual, e a escravidão do pecado. É aquele que não consegue se livrar dessa inclinação maléfica. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E como é difícil nós observarmos pessoas que não resolveram esse problema mortal, chamado pecado. Cristo veio resolver, solucionar esse problema mortal. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Em Cristo eu tenho plena convicção que os meus pecados do passado, os do presente e também os do futuro, foram todos perdoados na cruz do Calvário. Jesus diz: eu estou falando da escravidão espiritual, porque ela é mais nociva que a escravidão física. Ainda caminhando para essa exposição, versículo 35, nele nós fizemos o seguinte destaque: irmãos, quando nos tornamos filhos de Deus, veja a bênção, passamos a viver permanentemente em sua presença. Pastor, como é que é essa história de nós nos tornarmos filhos de Deus? É o que a Bíblia diz, lá em João capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o versículo 35 mostra o seguinte, acompanha comigo: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Esse versículo pequeno, ele é de uma profundidade, pois ele combate aqueles que pensam acerca da perda da salvação. Ora, se eu me tornei filho, eu tenho um lugar permanente na casa do Pai. A parábola do filho pródigo mostra isso de uma maneira muito clara, não é? Era filho, de uma maneira pródiga, ele pegou seus haveres e foi para uma terra distante. Lá ele gastou tudo que tinha, e ele passou fome, e ele passou a repartir a comida que porcos comiam. Mas ele lembrou do seguinte: na casa de meu pai há muitos servos que têm tudo em abundância, escravos, e eu aqui padeço em fome. Eu vou voltar com humildade. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno, mas trata-me como um dos teus empregados, como um dos teus escravos, como um dos teus servos. Qual foi a palavra do pai? Este meu filho estava perdido e foi achado. O pai colocou um anel no dedo do filho. O pai lhe deu uma veste de filho, e o seu lugar era na casa do pai, porque ele era filho. O filho, ele pode, quem sabe, não deve, mas ele até pode se afastar, mas se é filho, ele volta, porque ele não encontrará lugar. Não há lugar como a casa do pai, não há lugar. Então, irmãos, quando nós nos tornamos filhos, nós passamos a viver permanentemente na presença de Deus. O filho,
ele estará sempre, fica sempre na casa do Pai. Versículo 36 dele nós extraímos que a verdadeira liberdade é a condição espiritual que Cristo nos dá. O versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vocês pensam que são livres porque se julgam filhos de Abraão. Mas se pois o Filho vos libertar, nós estamos estudando Efésios, né? As pessoas dos grupos pequenos aí estão bem familiarizados com o texto, mas há lá do meio para o fim do capítulo 2, algo fantástico. O texto de Paulo aos Efésios mostra que na cruz, Cristo dos dois povos, judeus e gentios, fez um só povo, a sua igreja, o seu Israel, o seu povo. O seu povo. A verdadeira liberdade é a condição espiritual que Cristo nos dá. Sem Cristo não temos liberdade. Do versículo 37 nós destacamos que a falta da palavra em nós nos leva a equívocos absurdos. O versículo 37 diz: bem sei que vocês são descendência de Abraão. Olha a correção de Jesus aí. Eles disseram: nós somos filhos, né? Não, vocês são descendência de Abraão. Eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas ele continua: no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Por falta da palavra, nós cometemos equívocos absurdos. É por isso, irmãos, e deixa eu só abrir um parêntese aqui, e não vou declinar qualquer tipo de nome, mas é por isso que nós temos encontrado verdadeiras aberrações em contextos chamados igrejas. A falta da palavra leva ao engano, a falta da palavra leva ao engodo, a falta da palavra leva aos equívocos. Por isso que temos igrejas que, ao se esquecerem da palavra, fazem dos seus encontros verdadeiros shows. Substituem a pregação bíblica por palavras motivacionais. Somente palavras motivacionais. É o coaching invadindo os púlpitos. Por falta da palavra, nós cometemos ou podemos cometer equívocos grandes. Jesus disse: vocês querem me matar porque a minha palavra não está em vocês. Quando a palavra não está em nós, nós também cometemos grandes equívocos. Por isso, guardem a palavra. O que a Bíblia diz em Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Então, com a palavra, nós fazemos aquilo que corresponde à boa vontade de Deus. Sem a palavra, nós matamos Jesus. Nós queremos matar Jesus. E esse matar aí pode ser de diversas formas. No momento em que eu falo do nome de Jesus e cometo coisas que vão totalmente contrárias àquilo que Ele propôs, eu estou matando Jesus. Eu estou tirando Jesus do que realmente Ele é. Muito bem. Os versículos, e agora vai dar uma caminhada boa, viu? Os versículos 38, 39, 40, 41 e 42 falam da mesma coisa. Sabe o que esses versículos falam? Presta atenção, estamos chegando já no meio. Falam que a nossa filiação é fator preponderante nas nossas ações e também nas nossas reações. De quem nós somos filhos. De quem nós somos filhos. A nossa filiação, eu tenho que repetir, a nossa filiação é fator preponderante em nossas ações e também em nossas reações.
Observem o que Jesus fala, o que o texto diz, 38 a 42, diz assim, dentro desse contexto: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Do pai de vocês. Continuando. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as coisas que ele fez. Que coisa! Percebe isso até aí? Mas tem mais. Versículo 40. Mas agora vocês estão querendo me matar a mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Meus irmãos, a nossa conduta, as nossas ações, as nossas reações são consequência da nossa filiação. Se eu sou filho de Deus, eu devo agir como tal. Se eu não sou filho de Deus, eu jamais poderei agir como um filho de Deus. E Jesus dá muita importância a isso. Depois ele bate mais firme. Versículo 41. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: não, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse, para fechar essa sessão, né? Para fechar esse destaque, Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. A nossa filiação é fator preponderante nas nossas ações, nas nossas reações. A maneira como eu ajo determina quem é meu pai. A maneira como eu falo, a maneira como eu reajo às situações, eu digo quem é meu pai. Eu estou declarando quem é meu pai pela minha maneira de agir. Se eu sou filho de Deus, eu devo agir como quem tem de fato um pai, que é criador dos céus e da terra. É aquilo que nós temos dito aqui, já disse algumas vezes nos grupos e nos estudos. Quando a pessoa diz assim: eu não sei se eu creio muito nisso, como é que é aquilo. Eu digo: olha, você acredita no primeiro versículo da Bíblia? O primeiro versículo da Bíblia é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você acredita nisso? Acredito, pastor. Eu disse: então você não vai ter dificuldade para acreditar no resto. Não tem dificuldade para acreditar no resto. O que é ressuscitar uma pessoa para aquele que criou o céu e a terra? O que é? O que é perdoar pecados? O que é? Tudo se torna mais simples quando nós, de fato, ponderante nas nossas ações, nas nossas reações. Irmãos, eu poderia até terminar aqui, dizendo: haja como um filho de Deus. Quem é seu pai? Quem é seu pai? Eu quero somente pedir permissão a vocês para abrir um parênteses. Como os irmãos sabem disso, porque a maioria conheceu meu pai, o Eduardo inclusive conheceu muito bem. E como a imagem do meu pai trazia para mim uma responsabilidade. Não porque ele fosse alguém importante na sociedade, mas pela fé que ele demonstrava ter, pelo homem de Deus que ele era. E eu percebia claramente, quando eu chegava e alguém dizia assim: você é filho do seu Edson? Eu digo: sou. Ainda mais de Deus, irmãos. Ainda mais de Deus. Você é filho de Deus, o Deus de amor, o Deus de perdão, o Deus de acolhimento, o Deus de inclusão, o Deus que ama, o Deus que é justo em tudo o que faz, o Deus que ama sobre todas as coisas, o Deus que ama de uma maneira incondicional, o Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Você é filho desse Deus. E como pode nos doer alguém dizer assim:
nem parece. E como isso pode machucar, ouvir alguém dizer, nem parece. E como nos alegra quando alguém diz, logo vi que você é um filho de Deus. Logo vi, pela maneira que você perdoa, pela maneira que você releva, pela maneira que você age, pela maneira que você reage, pela maneira que você vê a vida, pela maneira que você enfrenta as doenças, pela maneira que você enfrenta o desemprego, pela maneira que você enfrenta as injustiças, pela maneira que você enfrenta também as vitórias da vida, pela maneira. Eu estava vendo outro dia, eu sei que é uma ilustração simplista, mas como aquilo me chamou a atenção. Sabe, um atleta que fez um gol e quando ele foi comemorar, ele fez assim, não fui eu, foi Deus. Deus me ajudou, como quem diz assim, foi Ele que me deu saúde, Ele que me permitiu chegar aqui e converter esse gol. Sabe, como é precioso nós ouvirmos, logo vi que você é um filho de Deus. Ao passo que é tão doloroso ouvir, nem parece que você é um filho de Deus. Vamos caminhar, já está pertinho aqui do final, versículo 44, desse versículo eu destaco que o vazio espiritual, veja como isso é profundo, irmãos, o vazio espiritual impede que a mensagem do alto, a mensagem de Deus, opere sentido, opere objetivo espiritual na vida. O versículo 44 diz assim, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nisso nós encontramos, o versículo 43 vai mostrar o contexto melhor, diz assim, porque vocês não compreendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem? Jesus diz, ele continua, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Por quê? Porque vocês são filhos do diabo e não de Deus. É impossível, é impossível. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim, veja que texto importante para esse momento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não naturalmente. Espiritualmente. Por isso que Jesus disse, no versículo 43, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Não tem possibilidade. Versículo 45, nós encontramos, não é? Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Há uma natural oposição entre os interesses dos filhos do pai da mentira e a mensagem da verdade libertadora. Há uma grande impossibilidade de comunhão, não é? Agora o versículo 46, e dele eu destaco que, presta atenção, muito importante, a incredulidade é algo que independe de quem apresenta a mensagem que pode gerar fé. Versículo 46, presta atenção, como isso é importante, tá? A incredulidade é algo que independe de quem apresenta a mensagem que pode gerar fé. Versículo 46 diz assim, quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim? Pessoal, quem era o pregador aqui? Jesus. Era o próprio, quem pregou melhor do que Jesus? Nem Charles Spurgeon, nem Lloyd Jones, nenhum.
Billy Graham. Quem pregou melhor do que Jesus? E é esse Jesus que diz: se digo a verdade, porque não crê em mim? Porque a incredulidade é algo que independe de quem apresenta a mensagem que pode gerar fé. O pregador em questão era o próprio Cristo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não importa o que eu diga, vocês têm um coração cauterizado para o Evangelho. Irmãos, para um cego, nem a luz do sol de meio-dia promoverá claridade ao seu olhar, porque ele é cego. Por vezes nós nos encontramos lutando e até sofrendo por pessoas queridas que ainda não se renderam aos pés de Cristo. Como ele não crê, como ela não crê, como ele não entende, como ela não entende. É porque é algo espiritual. Antes de pregarmos para essas pessoas, nós precisamos primeiramente orar por elas, pedir a Deus, clamar de joelhos por elas, testemunhar para elas, mostrar que vida plena só há em Cristo. E pela bondade de Deus, quem sabe, um dia ela dirá: eu me rendo aos pés de Jesus. Para um cego, nem a luz do meio-dia, luz do sol de meio-dia, promoverá claridade ao seu olhar. Finalmente, irmãos, versículo 47. E dele nós destacamos que a nossa filiação e comunhão com Deus nos leva a ouvirmos as palavras libertadoras e verdadeiras do nosso Senhor. O versículo 47 diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Mas quem é de Deus, ouve. Eu gostaria de concluir somente lembrando do Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é um homem de Deus, e por isso ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Não tem nada mais precioso que isso. Que metáfora maravilhosa. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água. Que árvore privilegiada. Nas minhas viagens de carro, houve uma ocasião que eu estava muito seco, o nosso Nordeste, e eu ia para Campina Grande visitar parentes, e muito seco ali perto de Caicó. De repente, de longe eu vi um contexto verde, diante de tanta sequidão. E eu disse: Carlinhos, olha, árvores verdes ali, mato. Quando a estrada nos levou para perto, o que é que tinha lá? Uma corrente de águas. Aquelas árvores, aquelas plantações eram beneficiadas porque elas estavam próximas de uma corrente de águas. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes, que dá o seu fruto na estação adequada, a folha não murcha, e tudo que fizer, será bem sucedido, na família, na igreja, nos negócios, na vida, será bem sucedido. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor tem comunhão com o caminho dos justos. Meus irmãos, a nossa filiação e comunhão com Deus nos leva a ouvirmos as suas palavras libertadoras e verdadeiras, que promovem paz ao nosso coração, que fazem de nós homens e mulheres bem-aventurados.
Deus nos abençoe, que mais que crermos, que permaneçamos, porque é o permanecer que faz a diferença, é o permanecer que faz toda a diferença. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Amém? Concordo com isso ou não? Amém? Amém, amém. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós somos confrontados com ela, ó Deus, ou por ela. Ó Deus, que nós possamos a cada dia optar pelo que tu tens para nós, porque os teus caminhos e pensamentos são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor, nós vamos cantar o último hino, porém, enquanto o grupo está vindo, né, eu gostaria somente de destacar que durante a semana nós teremos 3 aniversariantes, aliás, 4 aniversariantes. Curiosamente, nenhum deles está aqui, tá? Então, assim, já que eles não estão aqui, a gente pode decidir por eles, né, pastor Kennedy? Pode decidir que a gente vai jantar na casa deles, ainda durante a semana, no dia 13 é aniversário do Carlos de Paula. Dia 14 é aniversário dos gêmeos, Sara e Timóteo. E dia 15 é aniversário do Maxwell. Que Deus os abençoe, que logo eles estejam em condições de estarem conosco na casa de Deus. Vamos cantar? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar Maravilhosa Graça. E enquanto nós estivermos cantando, nós poderemos consagrar ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado, tá? Há pessoas que têm participado do sustento da igreja por meio de transferência. Eu não sei se é possível colocar o Pix, já que o Jussiano não está aí, porque eu fui cobrado hoje. Pastor, domingo passado não teve o Pix lá, eu queria contribuir com a igreja, mas não tinha. Então, vamos providenciar isso, né? Para que a gente sempre tenha disponível. Mas se você deseja, o Pix da igreja é o CNPJ dela. E pode perguntar para o irmão Silas, que é o tesoureiro, para nós, e nós podemos passar com alegria. Porém, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta para o sustento da igreja, você pode vir à frente enquanto estivermos cantando e contribuir, participando assim da vida da igreja.
paz, uma semana na presença de Deus, de experiências com o Senhor. Nós teremos a nossa cantina temática, não é? Então, nós gostaríamos muito que você ficasse um pouquinho para participar. Peço que a Lu já vá. A Lu vai ser a nossa caixa, não é? Aí, ficar lá no caixa, recebendo. E eu gostaria que você participasse. Você, pastor, não tem problema, tá certo? Porém, se você tem, então há os valores pequenos para a sua participação da cantina. Mas se não tem, não vai deixar de comer conosco, não, né? Então, assim, e o bom de igreja é isso, né? Porque um não tem, mas o outro tem para comprar dois. Então, compra para ele e compra para o que não tem. Assim é a igreja, não é? A igreja é assim, tá? É assim que eu entendo que deve ser a igreja. Então, ninguém deve sair sem comer um pouquinho dos pratos típicos que os irmãos fizeram com muita alegria, né? E trouxeram. Nós vamos impetrar a bênção apostólica. Muito obrigado por sua presença, Eduardo. Volte sempre. Você será sempre muito bem-vindo, Eduardo e família, meu querido irmão. Vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se com oração silenciosa, estamos despedidos.